Olá, galera que curte literatura. No podcast de hoje, vamos abordar o tema livros digitais, com as apresentadoras eu, Isabel Costa. E eu, Bruna Barreto. Sejam bem-vindos a mais um Literando. A entrevistada de hoje é a universitária Adria Lima, uma leitora assídua tanto dos livros físicos quanto dos livros digitais. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. Vocês já devem ter percebido que os livros virtuais estão ganhando espaço nessa grande rede de comunicação online. Pois é, Bruna. Os livros físicos ganharam concorrentes fortes com essa nova era digital. Há quem diga que os livros impressos podem até ser extintos. Eu sou mais tradicional. Acredito que isso nunca vai acontecer. Olha só os discos de vinil. Estão entre nós até hoje. E você, Adrian? De que lado está? Acredita que os livros podem ser extintos? Eu não acredito muito nessas ideias apocalípticas de que uma coisa vai acabar de uma hora para outra. Acho que se tiver de ser, é uma coisa que vem de processo. Ao longo do tempo, há muitos anos, isso pode acontecer, mas não de uma hora para outra. Eu acho que, principalmente porque tem quem prefira o digital, quem opte pelo livro físico. E assim como a televisão ela não acabou com o rádio, o livro digital não vai acabar com o livro físico, pelo menos não agora. Em sua opinião, como os livros digitais ajudam a formar novos leitores? Eles ajudam a partir do momento que eles trazem uma maior facilidade para aqueles que não têm acesso aos livros físicos. Por exemplo, não tenho condições de comprar tantos livros quanto eu gostaria de ler. E daí surge a oportunidade de ter os livros digitais através da internet, de sites que inclusive disponibilizam de graça. Só que, ao mesmo tempo, se a pessoa em si, não tem esse acesso, não adianta de nada. É um conjunto, eu acho. Então, para você, os livros digitais e livros físicos, eles tendem a permanecer no mercado da mesma forma que estão atualmente, tipo, disponibilizado para que os leitores decidam e possam optar pelo que achar melhor, de acordo com o momento? Eu acho isso, inclusive, democrático, desde que todos tenham acesso às duas formas de livro. É isso, gente. Muito obrigada à nossa entrevistada de hoje, Adria Lima. Obrigada. E agora, a nossa próxima entrevistada é a autora nacional Flávia Cunha. Olá, meu nome é Flávia Cunha, eu sou escritora e professora, publico meus livros desde 2007, sou uma autora independente e tenho já mais de 30 livros publicados, entre livros impressos e e-books na Amazon. Como foi sua carreira de autora enquanto iniciante e as dificuldades para entrar nesse meio? Eu, como autora iniciante, eu tive muitos problemas, muitas dificuldades até conseguir começar a publicar os meus livros. Eu faço todo o processo, Tenho uma revisora, mas fora isso, eu que faço capa, diagramação, tudo isso. E é dificultoso, é custoso, para quem está sonhando em colocar à venda o seu primeiro livro. Então, eu comecei a pesquisar e a procurar formas de publicação mais barata, os processos, aplicativos, tudo que pudesse me ajudar no processo de publicação. E hoje em dia eu dou algumas dicas, para autores independentes. Inclusive eu escrevi um livro junto com algumas outras amigas escritoras que se chama Escrevi um Livro e Agora, que é um livro de dicas, para quem está começando, para quem não sabe por onde começar, que tem o livro pronto e não sabe por onde começar. E tenho também dicas para quem ainda não está com o livro pronto. Eu faço alguns tutoriais no meu site,
né, para ajudar as pessoas, como fazer capa, como diagramar, onde é que registra, os primeiros passos, né, para ter a sua publicação ganhando o mundo. Então, porque eu sei quanto é difícil, tem muita coisa que fica fechadinho, as pessoas não divulgam, né, os processos pelo qual conseguiram publicar. Seu livro é disponibilizado em formato digital. Como surgiu a ideia de trabalhar com e-books? Então, eu comecei a publicar meu livro num site que publica on demand. O que é isso? Os livros, eles são produzidos de acordo com os pedidos que recebem de compra. Lá nesse site, eles tinham a opção de e-book, né? Eu coloquei, mas não era tão seguro. Acabou que um PDF do meu livro foi compartilhado e tal, e eu acabei retirando. E fiquei com medo de colocar novamente o livro no formato digital para ser comercializado. Quando a Amazon surgiu, muitas pessoas vieram me falar e tal, e aí eu resolvi experimentar. Mas aí eu coloquei um livro só, e naquela, né? Vamos ver o que vai dar. Então, eu fui... Vendeu muito esses livros. Eu coloquei uma trilogia, foram 3 livros na realidade, mas um produto só, que foi uma trilogia. E aí vendeu tanto que o pessoal da Amazon me contatou, né? E perguntou por que eu não colocava mais livros, né? Que eles observaram pelas redes sociais que eu tinha mais produtos. E me incentivaram a colocar mais lá, né? E foi realmente por conta do incentivo deles e da garantia de que tinham a segurança, de que meu livro não seria baixado de forma... feito download de forma ilegal e tudo, que teria uma proteção, que eu acreditei, né? E acabei colocando todos os meus livros lá e hoje eu tenho mais de 30, né, publicações pela Amazon. Apesar de estarem na moda, muitos leitores torcem ainda o nariz quando se trata de livros digitais. É aquela coisa, o estranhamento. Quais as vantagens e desvantagens em relação aos livros tradicionais? Na sua opinião, qual seria a contribuição do livro digital para o mercado tecnológico? O livro digital, ele abriu as portas, né, do mercado para os autores independentes que antes não tinham como ter acesso a grandes editoras, que são as que têm a maior fatia do mercado editorial. Então, os autores independentes, eles tiveram uma plataforma, né, plataformas para poder lançar os seus livros, se tornarem conhecidos no Brasil inteiro e ganhar dinheiro com isso também, né? Mas a principal questão é que eles conseguiram entrar num mercado que é bem fechado, o mercado editorial. As grandes editoras não são de fácil acesso para o autor independente. Um ponto relevante a ser destacado dentro desse novo contexto tecnológico trata dos direitos autorais das obras digitais. Com relação aos direitos autorais, a Amazon, ela já assim que você publica por lá, você tem um código de publicação para e-book que se chama, tem as siglas ASN, né? Então, você já tem um código que você publicou, que aquele conteúdo é seu. Se você publicar o livro impresso também pela Amazon, você recebe grátis um ISBN também. Então, você tem uma forma de comprovar os seus direitos autorais. Caso aconteça alguma coisa, você tem por onde começar a brigar na justiça, né? Eu tive alguns problemas, mas não foi na comercialização dos meus e-books. Os meus problemas, eles foram numa plataforma chamada Wattpad, que é uma plataforma onde escritores independentes botam suas histórias para outras pessoas lerem. E eu fui pirateada por lá, quando comecei a postar uma história por lá e acabei desistindo, mesmo querendo dar um presente de estar postando uma história totalmente gratuita para os leitores, mas eu não senti muita firmeza
na plataforma e acabou que eu retirei meu conteúdo de lá e também saí da plataforma. Mas os livros impressos, quando eles recebem, né, esse código, tem a Biblioteca Nacional também, onde a gente faz o registro dos livros, mas a Biblioteca Nacional é um processo caro, demora muito tempo, então, de imediato, ao publicar na Amazon, você já recebe um código de publicação e aí você já tem os seus direitos autorais assegurados. Mas é bom também você registrar na Biblioteca Nacional ou em algum site de registros, né? Para você ter um copyright dos seus livros, que também é uma forma de você assegurar a sua autoria. Eu li recentemente sobre a lei que regula o uso da internet no Brasil. Chama-se Marco Civil da Internet. Garante os direitos e deveres para aqueles que utilizam a rede. Alguns e-books têm limitações, como, por exemplo, o compartilhamento, a permissão para impressão do conteúdo e etc. Seu e-book tem alguma restrição? Sim, o e-book, ele tem alguns problemas, dependendo das plataformas que você colocar, eles podem ser pirateados, copiados e distribuídos sem a sua autorização. Então, eu evito publicar meus livros, né, em algumas plataformas. O meu livro ele é exclusivo da Amazon, que é da empresa Amazon. Quando eu coloco lá, eu já escolho essa opção de ser exclusivo, e-book por lá. Hoje em dia, eles têm alguns cuidados para evitar que as pessoas possam copiar o conteúdo dos livros digitais. E eu publico os livros impressos por outra plataforma, né? Mas os e-books, eles são exclusivos por lá, por conta desse cuidado que eles têm. Ele está colocando tantos empecilhos para as pessoas baixarem livremente e distribuírem. Como você lida com o compartilhamento do conteúdo do seu livro? Olha, no próprio site onde eu comercializo o meu livro, que é a Amazon, eles têm uma opção de assinatura mensal em que as pessoas podem baixar o meu livro livremente, né? O compartilhamento mesmo, como eu falei, eles têm uma certa proteção em relação a isso, né? Cada vez eles vão melhorando mais, assegurando que o conteúdo que a gente coloca na empresa não seja compartilhado sem que a pessoa compre o produto, né? Mas eu tento combater, né, essa pirataria quando as pessoas tentam compartilhar livremente, já que é um produto, né, que eu estou comercializando. No começo da carreira, quando eu comecei a escrever lá no Orkut, foi assim que eu me tornei conhecida. Eu compartilhava mesmo, as pessoas compartilhavam as minhas histórias e comentavam e acompanhavam capítulo a capítulo. Mas hoje em dia, com a Amazon, eu mesma coloco, né, os livros gratuitamente, várias vezes durante o ano, promoções. Então, não existe essa necessidade dos leitores, pelo menos dos meus leitores, de estarem compartilhando um conteúdo, né, de forma ilegal. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer, desde já, a ilustre presença da nossa convidada, a autora Flávia Cunha. Muito obrigada pela conversa. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão bem atentos à programação. E para fechar com chave de ouro, nós gostaríamos de lhe pedir para ler um trecho do seu livro. Eu vou ler um trechinho do livro Resgatada pelo Lobo. O segundo livro que eu lancei da série Lobos de Springville. E
Apesar disso, ele é o que inicia a série, apesar de eu ter lançado depois. Então, vamos lá. Rosnou furioso, decidindo qual deles atacaria primeiro. Se o homem que segurava a arma ou que estava com as calças arriadas pronto para violar o corpo inerte. O idiota com a arma parecia mais perigoso. A forma como ele estava apontando-a para todos os lados com o dedo no gatilho o fez decidir. Ele poderia querer usar a mulher como escudo. Usando a escuridão como aliada, saltou em direção ao braço que segurava a arma e mordeu com toda a fúria. Um estalo lhe garantiu que havia quebrado os ossos do infeliz, mas, para garantir que ele não tentaria mais nada, segurou firmemente em seu pescoço e mordeu, torcendo. Em poucos segundos eliminou uma das ameaças. Virou-se de forma decidida para o outro homem, que fazia barulho ao tentar se vestir e alcançar a arma ao mesmo tempo. Bem, aquele não teria uma morte tão rápida, pensou, enquanto ainda ouvia em sua mente a voz rouca da mulher a pedir que lhe matassem. Mirou nas míseras partes íntimas do homem e pulou. Esse foi mais um Literando. Obrigada pela atenção de todos vocês. No próximo programa, teremos mais uma produtiva conversa sobre livros físicos. E traremos mais um convidado surpresa para debater o assunto com vocês. Podem mandar sugestões nas nossas redes sociais. Estamos sempre atentos a tudo que vocês comentam. Obrigada por nos acompanharem, leitores. E não esqueçam, leiam. Leiam muito. Esse foi mais um Literando. Até a próxima semana, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Até.